E aí, tudo bem? Eu sou Daniel, você está no projeto Toda Prova Tem e nós estamos naquela semana intensiva na preparação para o concurso da UFG. Nós já corrigimos uma prova de auxiliar administrativo da UFG e nesse vídeo nós vamos corrigir a prova de auxiliar de enfermagem, que também é prova de nível médio, tá legal? Bom, são 10 questões de língua portuguesa, como todas as provas dessa banca, e nós vamos ver, como eu já avisei várias vezes e vou continuar repetindo, muita interpretação de texto, tá legal? É disso que eles gostam, é isso que eles querem de você, ok? Bom, nas questões de 1 a 7, a banca lançou um texto que está na descrição do vídeo e está também junto com a prova na íntegra no arquivo que nós te mandamos por e-mail, certo? O texto é de Fernando Sabino, um texto muito legal, chama-se 100 cruzeiros a mais, e como ele é um pouco extenso, eu quero que você leia ele na descrição, na prova, onde quiser. Então você pode pausar esse vídeo para fazer essa leitura e depois segue comigo. Se você já leu, vamos em frente, tá legal? Fique à vontade, no seu tempo. O texto fala, em linhas gerais, sobre um pobre coitado que quando foi a um órgão público, ele tinha que receber um dinheiro, ele recebeu um valor a mais. E ele queria só devolver esse valor, mas para conseguir isso ele pegou fila, ele precisava fazer protocolo, ele teve que ir a uma parte do órgão, mandaram ele para outra. Todo mundo já passou por isso em algum momento, não é? E olha que ele só queria devolver dinheiro, mas nem para receber dinheiro de volta, ele não deixou de enfrentar a burocracia da repartição. Né? Então é uma coisa cotidiana, como são, em geral, os textos escolhidos pela UFG, tá certo? Então, questões 1 a 7 baseadas nesse texto, 100 cruzeiros a mais. Questão 1. O texto 1, do Fernando Sabino, é uma crônica e infere-se, a partir do fato do cotidiano narrado, uma crítica a quê? Então, essa crônica do Sabino, ela é uma crítica à letra A, dificuldade para solucionar problemas, letra B, a rigidez do sistema burocrático estatal, letra C, uma crítica à superficialidade da linguagem burocrática, letra D, uma crítica à falta de consciência política das pessoas. Use a estratégia da eliminação, tá legal? Fique com menos coisa para pensar. Então, olha a letra D. O texto que fala sobre a saga do cara na repartição para devolver dinheiro, ele é uma crítica à falta de consciência política das pessoas? Não. Nem tudo que é público envolve política, certo? Então, são assuntos próximos, mas aqui não tem nada de política no texto do Sabino, tá? Muito menos uma crítica à consciência política. Letra C, é uma crítica à superficialidade da linguagem burocrática. Bom, também não está em discussão aqui se a linguagem burocrática é superficial ou se ela é profunda, certo? Nós estamos falando de um cara tentando resolver um problema simplesmente porque ele quer muito ser honesto e devolver um dinheiro. Ok? Vai lá na letra A. É uma crítica à dificuldade para solucionar problemas? Até é. Mas chega a ser um problema ele ter recebido dinheiro a mais? Não é um problema para ele. Certo? Vai ser um problema para o caixa do ministério, que vai dar a falta lá de 100 cruzeiros a mais. Então, esse é um texto específico, é uma crônica retratando uma situação muito específica. Certo? Mais correta é a letra B. É uma crítica à rigidez do sistema burocrático estatal. Poxa, por que o cara não podia devolver os 100 cruzeiros para o colega do que entregou dinheiro a mais? O colega passava para ele, fazia um recibo. Havia 1000 formas de resolver isso sem exigir tanto do pobre coitado que voltou 3 vezes ao ministério para resolver. Então, por que isso? Porque o sistema é rígido, tem que fazer um protocolo, tem que falar com o ciclano, tem que ter autorização do chefe. Isso é burocracia e burocracia rígida, ok? Número 1, letra B. Vamos para número 2. A expressão com toda a urbanidade torna o enunciado irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar o quê? Tá, presta atenção no enunciado, certo? A expressão com toda a urbanidade, ele torna o enunciado irônico. O que é a ironia? É você dizer uma coisa, mas pensando o contrário, dando a entender o contrário daquilo, certo? Como é que isso pode ser usado como crítica? É uma crítica, letra A. A popularização do uso de estruturas eruditas. O que é isso aqui? É você pegar palavras que são
de um uso muito passado da língua portuguesa, palavras complexas que foram caindo em desuso e torná-las populares? Não, correto? Letra B. É uma crítica à vulgarização do emprego de termos especializados? Ou seja, você pegar termos que são de uso específico de uma área do conhecimento ou de determinado grupo de pessoas, a uma profissão, e tornar esse uso vulgar desses termos? Também não é disso que nós estamos falando. Com toda a urbanidade, é uma crítica à forma como as pessoas são atendidas nas repartições? Ou, letra D, maneira como os cidadãos comuns se tratam em público? Olha, por que eu vou dizer com toda a urbanidade, e isso quer dizer que os cidadãos comuns se tratam em público dessa ou daquela maneira? Não tem nada a ver com isso. Olha a letra C. Com toda a urbanidade, vamos voltar lá no texto. O funcionário lhe explicou, com toda a urbanidade, que não podia responder pela distração do Mafra. Ou seja, ele foi urbano, ele foi civilizado. Eu acho que é a melhor tradução, o melhor sinônimo que eu poderia utilizar para ser urbano. Ser urbano é você resolver conflitos de maneira serena, você ser prático, você ser metódico, você ser sofisticado. Isso é ser urbano, certo? Então, em outras palavras, o funcionário usou do máximo da educação, da polidez e dos termos técnicos para dizer a ele: não posso fazer o que o senhor precisa, não posso receber esse dinheiro de volta, não fui eu quem errei. Ok? Então, esse tema, essa expressão com toda a urbanidade, retrata a forma como as pessoas são atendidas nas repartições. Não, senhor, eu sinto muito, mas não posso fazer isso pelo senhor. Não, senhor, eu sinto muito, dirija-se a outra seção. Não, senhor, eu sinto muito, mas não é meu departamento, eu vou repassar a sua ligação. Correto? Então eu estou sendo educado, mas para te entregar coisa nenhuma, para dizer: olha, não sou eu, não é problema meu. Ok? O gabarito da número 2 é a letra C. Com toda a urbanidade tem a ver com o tratamento às pessoas nas repartições, tá bom? Número 3. O texto traz trechos que apontam para a morosidade do atendimento no ministério. Essa morosidade se confirma no seguinte trecho. Então nós temos aqui 4 trechos retirados do texto e neles nós precisamos encontrar um retrato da morosidade. Morosidade é a lentidão, a falta de agilidade para que se resolva alguma coisa, para que aconteça alguma coisa. Trecho da letra A. Não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente. Letra B. Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor, suspirou ele. Letra C. Não posso receber, só posso pagar. Receber só na recebedoria. Letra D. Impossível. Tem de dar entrada no protocolo. Vamos ver o que cada trecho desse retrata? De baixo para cima, letra D. Impossível. Tem de dar entrada no protocolo. Eu estou falando de um procedimento burocrático. É um retrato da burocracia. Rígida. Letra C. Não posso receber, só posso pagar. Receber só na recebedoria. Novamente, pura burocracia. Poxa, eu estou querendo devolver dinheiro para repartição. Não, mas eu não posso receber porque não é meu setor. Ok? Isso tem a ver com morosidade, com a falta de agilidade? Não, isso tem a ver com processo, puro e simples. Letra B. Mas o nosso amigo ali no guichê disse que era só entregar ao senhor, suspirou ele. Ele está falando, aqui o autor, o falante, está citando o que foi explicado a ele por outra pessoa. Ou seja, ele está falando também de um processo, era só entregar para o senhor. Agora, olha a diferença da letra A. Não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente. Ou seja, ele ficou sei lá quanto tempo na fila, ficou muito tempo aguardando e não conseguiu sequer ser atendido naquele dia. Ele precisou voltar no dia seguinte. Concorda que isso é um retrato da morosidade? Não é isso que acontece em postos de saúde de prefeituras ou de estados que estão passando por problemas de gestão? Não é falta de morosidade? Não é isso que acontece quando você tem de resolver um problema tributário, uma questão, uma pendência, não consegue ser atendido, você diz: nossa, mas isso é moroso demais. É lento. Falta de agilidade, ok? Número 3, nosso gabarito, letra A.
Número 4. Nos diálogos do texto, a pergunta receber 1.000 cruzeiros a troco de quê? É dada a resposta a troco de devolução, para causar efeito de humor. Esse efeito decorre. Como assim, efeito de humor? Por que você achou engraçado? Talvez você não tenha achado engraçado, porque ele está citando uma expressão popular que, pelo menos, usa-se menos do que no passado. Alguém diz assim, deixa eu pensar num exemplo. Eu vou ajudá-lo a troco de quê? A troco de quê? É uma expressão que quer dizer em troca de quê? O que é que eu vou ter na volta? O que é que eu vou ter em troca? Qual vai ser a compensação do meu gesto? Certo? Mas a troco de quê? Ou seja, necessariamente envolve dinheiro, envolve troco financeiro? Não. É uma expressão que quer dizer fazer e ter algo em troca. Certo? Uma expressão que já se usa há muito tempo. Ok? Então, receber 1.000 cruzados a troco de quê? A troco de devolução. Qual é o efeito de humor aí? Ele decorre de quê? Do entendimento equivocado da instrução recebida? Letra B. Da interpretação literal de um sentido figurado? Letra C. Do nervosismo do público presente na fila? Ou letra D. Da irritação do atendente da sessão? Ora, vamos por partes, certo? Letra A. Do entendimento equivocado da instrução recebida. Não, a instrução que ele recebeu foi o seguinte, é a troco de devolução. Na devolução não é meu departamento. Não é essa a graça da questão. Na interpretação literal de um sentido figurado, olha que a resposta está aí. Por quê? Quando eu uso a expressão, vou fazer isso para você a troco de quê? Eu estou usando o sentido figurado, não o sentido literal que envolve troco em dinheiro. Pode ser um troco na forma de outro favor. Então, concorda comigo, voltando lá na semana 8, que isso é sentido figurado? Eu estou usando a palavra troco com o sentido figurado, não com o seu sentido próprio. Certo? É troco em forma do que quer que seja. Tá legal? Então, elimine as outras. O efeito decorre do nervosismo do público presente na fila. Isso nem foi mencionado aqui, onde se passa esse trecho. E também não é o caso de humor por conta da irritação do atendente da sessão. Certo? O que causa humor é você usar a troco de quê? A troco de devolução, na forma do sentido figurado. Ok? Eu estou interpretando literalmente. O atendente disse assim, então, não é a troco de devolução de dinheiro, não é comigo não, é outra sessão. Ok? O gabarito da questão 4, letra B. Questão 5, vamos virar a página aqui, vira comigo. No seu caso, role a barra. No trecho, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro, a construção destacada significa que... Eu acho que você vai ver no final que essa é a questão mais fácil da prova. Para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro. O que essa construção significa? Letra A, que o funcionário feriu o rosto do narrador com a janelinha de vidro. Crash. Letra C, que a espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno. Perdão, essa é a letra B. Letra C, que o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador. Ou letra D, que a sessão de atendimento ao público foi aberta no horário previsto. Bom, descarte a letra D. A sessão de atendimento ao público foi aberta no horário previsto. Isso não tem nada a ver com fechar a janelinha na cara do narrador, certo? Letra A. Lhe fechasse na cara a janelinha de vidro. O funcionário feriu o rosto do narrador com a janelinha de vidro? Acho que não. Mas não leve ao pé da letra, certo? Letra B. A espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno. Pode ser verdade, mas não é disso que a construção está falando. Olha a letra C. Significa que o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador? Ele ficou lá esperando aquele tempo todo. Quando chegou a vez dele, pá, fechou a janelinha na cara dele. É fechar na cara como força de expressão. Não é fechar na cara, bater a janelinha no rosto do narrador. Acho que todo mundo entendeu isso, certo? Então, o gabarito é a letra C. Quando chegou a vez dele, o expediente foi interrompido para o cafezinho do funcionário. Tá ok? Número 5, letra C. Número 6. Na construção do texto, a conjunção mas no trecho tenho paciência, mas está na hora do meu café. Estabelece o quê? Letra A. Conexão entre os períodos do texto.
Letra B, encadeamento sequencial ao texto. Letra C, efeitos discursivos aos sentidos do texto. Ou letra D, coerência entre os argumentos do texto. Eu confesso para você que quando eu fiz a prova, sem olhar o gabarito, foi a questão em que eu tive mais dúvida. Eu achei a mais subjetiva, a mais difícil de interpretar o que se pede. Voltando ao trecho, o trecho é: tenho paciência, mas está na hora do meu café. O atendente fechou o atendimento e pediu paciência porque estava na hora do café. Então, o mas serve apenas para fazer a conexão entre os períodos do texto? Não. Porque conexão entre períodos do texto pode ser feita de outras maneiras, mas aqui havia um objetivo com esse mas. Vamos em frente. Encadeamento sequencial ao texto. Nós temos esse sentido, encadeamento sequencial, quando nós precisamos colocar uma ideia atrás da outra. Eu tenho essa aqui, na sequência eu tenho essa, depois aquela. E não é isso. Quando ele diz, tenho paciência, mas está na hora do meu café, não é que está um fato após o outro. Ele está dizendo, ele está pedindo paciência e dando a explicação por que ter paciência. Ok? Letra C, efeitos discursivos ao sentido do texto, aos sentidos do texto. Também não é o caso, porque nós não estamos falando de discurso, de mudança de discurso, não é para isso que o mas está servindo. No texto, é até verdade que nós temos mais de um tipo de discurso. Temos discurso direto, discurso indireto. Se você tiver dúvidas, deixa um comentário que eu te dou dicas sobre isso, sem problemas, tá? Mas não é para isso que o mas está sendo usado nesse trecho. Porém, a letra D diz o seguinte: coerência entre os argumentos do texto. Tenho paciência. Mas ter paciência por quê? Porque está na hora do meu lanche. A diferença aqui é que ao invés de eu usar porque, eu usei mas, que está fazendo uma conjunção aí, estabelecendo uma relação de explicação da primeira sentença através da segunda, certo? É preciso paciência porque eu vou parar o atendimento para o meu cafezinho, eu tenho direito, certo? Então, essa é uma relação de coerência. Se eu não dissesse nada, ou se eu usasse outra expressão, como por exemplo, tenho paciência, como está na hora do meu café. Não faz sentido, certo? Ele está já se desculpando porque ele vai parar o atendimento para ir tomar um cafezinho, certo? Então, mas ele traz essa ideia de uma coisa que as pessoas não querem, uma coisa contrária ao que se quer. Pelas pessoas que precisam de atendimento, ele deveria ficar ali 24 horas, certo? Mas ele tem direito a um cafezinho, portanto ele vai parar. Esse é um elemento que está sendo usado para dar coerência à frase seguinte: está na hora do meu café. O gabarito, portanto, é a letra D. Meio complicada essa questão, tá? Questão 7. A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-se por, ou seja, nós estamos falando se ela é coloquial, se ela está correta, se ela não respeita a gramática, a norma culta. Que tipo de linguagem é essa? O que caracteriza essa linguagem? Letra A, um estilo espontâneo e padrão normativo. Letra B, um registro particular e escolhas lexicais próprias. Letra C, uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo. Ou letra D, uma estruturação oracional erudita e construção semântica arcaica. Olha, apesar do texto falar em cruzeiros, que é uma moeda lá do passado, não me recordo agora o período em que ela valeu no nosso país, e ser do Fernando Sabino, que é um autor também que já escreveu há muito tempo, na letra D você descarta uma estrutura oracional erudita, ou seja, de termos em desuso, muito obscuros, e construção semântica arcaica, também não. É um texto, é uma crônica, certo? E a crônica, geralmente, ela é demarcada por uma linguagem mais desprendida, sem tanta preocupação em ser lustrosa, bonita, admirável. Ela precisa contar uma coisa do cotidiano e ela faz de maneira bem prática. Letra D, fora. Letra C, uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo. Eu não estou preocupado aqui, como autor desse texto, com a plasticidade desse conteúdo, dele ser bonito, apresentável. Eu tenho que contar o caso da repartição em que eu queria devolver dinheiro e não conseguia. Certo? Se você olhar lá, não tem nada de plástico nesse texto, para embelezar o discurso, certo? Olha a letra B, um registro particular
e escolhas lexicais próprias. É um registro particular do autor que foi a repartição? Pode-se dizer que sim, mas ele não faz escolhas lexicais de termos, expressões próprias dele. Não tem nada ali que seja estranho para você ou para mim que lê o texto, certo? São escolhas comuns de qualquer texto, principalmente de crônicas, tá? E olha a primeira, um estilo espontâneo e padrão normativo. Ou seja, o texto está respeitando o padrão da norma culta, não tem nenhum erro ali gramatical de concordância, de conjugação verbal, está tudo correto, mas é um estilo espontâneo, certo? Porque ele usa meu chapa, certo? Ele usa aquele sabidão, né? Então ele é um texto descontraído, feito de maneira espontânea, mas respeitando os padrões da norma culta, ok? Esse é o gabarito da número 7, letra A. Para a questão 8, eu coloco aqui para você no vídeo essa imagem que contém um texto, que é aqui para a prova o texto 2. É o seguinte, tem ali um casal caminhando junto, né, aquele romance todo, e diz: com o tempo eu aprendi o significado de amor ao próximo. Não me ama? Próximo. Certo? Esse é um texto retirado da internet, de um portal chamado R Baladas. É o texto para as questões 8, 9 e 10. Bom, a questão 8 diz: a palavra próximo, com exclamação, é empregada nos textos 1 e 2, significando que, letra A, há pessoas na fila que têm esse apelido, próximo. Letra B, significa que é uma senha chamada nas filas de atendimento, próximo, está escrito lá na senha. Letra C, significa que chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila. E letra D, é um tratamento ofensivo em filas de espera. Você se ofende quando você está lá aguardando a sua vez e alguém grita próximo? Isso não ofende ninguém, correto? É uma forma que já se adotou em todo lugar que tem filas para dizer: o seguinte da fila, pode vir, é sua vez, né? Então a letra D você descarta. Letra A, há pessoas na fila que têm esse apelido, próximo. Nada a ver, certo? Como assim alguém tem um apelido de próximo? Letra B, é uma senha de chamada nas filas de atendimento? Para a letra B ser verdadeira, eu teria que ter aquele cupom, aquela bobina que sai lá com a senha, escrito nela próximo. Não é o caso. Letra C, próximo, empregada aqui no texto, tanto no primeiro quanto neste, significa que chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila? Sim. É isso que nós queremos fazer significar quando nós dissemos próximo numa situação que tem fila de espera. Seja a fila de espera na repartição, na casa lotérica, ou aquela fila que anda quando você terminou seu relacionamento e está passando para o seguinte. Tempos modernos. O gabarito, então, a letra C. Questão 9. Nos textos 1 e 2, a palavra próximo auxilia na produção de quê? Então, lembrando, o texto primeiro, o rapaz no órgão público, tentando devolver o dinheiro, e esse texto aqui que envolve relacionamentos, né? O que auxilia na produção de quê? Você usar próximo com exclamação. Letra A, auxilia no entendimento do discurso público. Letra B, auxilia na produção do sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua. Letra C, auxilia na produção do efeito de sentido predominante nos dois textos. Ou letra D, auxilia na produção do conteúdo semântico da mensagem. Eu fiquei tentado a marcar a letra D, auxilia na produção do conteúdo semântico da mensagem, porque não deixa de ser. Só que nós estamos falando especificamente da palavra próximo, sinal de exclamação, nos dois textos. E o que se pede na questão é a mesma produção, produz a mesma coisa nos dois textos com essa palavra. Então, a letra A, entendimento do discurso público. Não, nós não estamos falando a respeito de discurso público, principalmente no texto 2. Letra B, sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua. O que é pejorativo? A tradução mais simples seria negativo, aquele sentido que pega mal, certo, você usar. Eu dizer, não sei se eu me arrisco a falar isso. Você tem uma palavra de uso comum na língua, e aí você dá a ela um sentido que é negativo, que é para retratar uma coisa ruim, certo? Apesar do que parece, essa é a alternativa correta. Pelo seguinte,
Olha o texto 2, principalmente. Com o tempo eu aprendi o significado de amor ao próximo. Não me ama? Próximo. Eu estou falando de relacionamentos volúveis, relacionamentos que não duram, que são superficiais. Eu já estou chamando o próximo da fila, porque você não me ama, certo? E, bom, às vezes as coisas não deviam ser assim, né? Às vezes as pessoas deveriam insistir mais um pouco. Então eu estou dando a próximo no sentido pejorativo. Na minha vida, não deu próximo. E lá no primeiro texto, na repartição, é o mesmo caso, porque o rapaz está tentando resolver um problema que vai ajudar o órgão público, mas tudo que ele escuta é, não deu, próximo. Então, ali naquele texto, próximo tem um sentido negativo. Ele não está conseguindo e o funcionário já está chamando o seguinte da fila. Então, nos dois textos, o sentido de próximo é negativo, ok? Portanto, o gabarito é a letra B. Ok? A letra C, efeito de sentido predominante nos dois textos. Tá, mas que sentido é esse? Ok? Não é o caso. Vamos para a questão 10 e última. O recurso empregado para a produção do efeito de humor no texto 2 é qual deles? Letra A, ambiguidade. Letra B, inferência. Letra C, pressuposição. Ou letra D, intertextualidade. Eu vou direto no gabarito, que é a letra D, intertextualidade. Nossa, mas por quê? E o que é? Intertextualidade é a influência de um texto sobre o outro, ou de vários textos sobre um determinado texto. Por que nós estamos falando de intertextualidade aqui? Primeiro, nós estamos somente no texto 2, não se distraia, foco na prova. Esquece então o texto 1 do ministério, fica somente naquela imagem, sobre relacionamentos. Tá? Olha só, com o tempo eu aprendi o significado de amar ao próximo. Do que a pessoa está falando? Ela está falando daquela passagem bíblica, amar ao próximo como a ti mesmo, correto? Nós fazemos várias referências a esse trecho, essa expressão que está contida na Bíblia. Várias referências. E aqui, qual que é a graça da brincadeira? Amar ao próximo quer dizer o seguinte, não me ama, então que venha o próximo. Então, intertextualidade. Eu tenho um trecho da Bíblia, que é um texto para todos os efeitos, interferindo na produção de sentido desse texto de agora, que são só essas três frasezinhas aqui. Ok? E você pode dizer também que há a interferência do texto do dia a dia, que é você está numa fila e a pessoa chama próximo. Você tem esse cenário, essa situação do cotidiano, trazida para dentro do seu texto aqui, ok? Então, eu estou unindo duas situações, o trecho da Bíblia, com o seu dia a dia nas suas filas, nas famigeradas filas, para dizer, para fazer a construção de sentido desse texto aqui, ok? Não é ambiguidade, porque eu não estou usando uma palavra só com duplo sentido. Não é inferência, porque eu não estou precisando fazer uma dedução aqui, está tudo no texto. Não é pressuposição, porque eu precisaria partir de um pressuposto para fazer valer o sentido do texto. Não, eu estou fazendo um jogo de palavras baseado em mais de um texto. Então eu estou usando intertextos, eu estou trazendo textos para fazer interferências no meu texto final. Ok? Gabarito, letra D. Essa então foi a prova para auxiliar de enfermagem da UFG, elaborada pela banca da UFG. O que eu te deixo de dicas finais? Abuse da interpretação de texto. Então faça outras provas, sejam elas do Centro de Seleção da UFG, ou do que quer que seja, mas faça questões, exercite com questões de interpretação de texto. Tá legal? A UFG ela faz muitas pegadinhas baseadas só nisso, na interpretação que a banca organizadora faz daquele texto. Isso é terrível porque às vezes cabe recurso para as questões, certo? Se você fez a prova, não concordou com o gabarito, entra com recurso. Porque se tem algum lugar que cabe recurso, é em interpretação, certo? Outra dica. Vi em provas passadas, em outras provas, que não essas que nós corrigimos aqui, pedir-se muito figuras de linguagem. Figura de linguagem é um recurso linguístico que serve para a produção de efeitos, de estilos linguísticos, metonímia, metáfora, sinestesia, anáfora, certo? Faz um reforço desse conteúdo. Cai bastante nas provas do Centro de Seleção, apesar de não ter sido pedido muito nas duas provas que eu corrigi nesse intensivo. Tá legal? Se tiver alguma específica, alguma figura de linguagem que você definitivamente não entende,
lendo qualquer gramática, lendo todos os conceitos, conversa comigo, manda mensagem para mim, eu te ajudo, não tem problema. Posso trazer para você outros textos, ou a gente faz exercícios, eu te indico conteúdos, estou aqui para te ajudar, tá bom? Nós, do projeto Toda Prova Tem, estamos aqui para agregar valor nos seus estudos, para que você faça uma prova com consciência, tranquilidade, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Se não for nessa, eu tenho certeza que vai ser em outra, mas eu quero muito que você passe nessa prova. Faz a sua parte e conte com a gente sempre, tá legal? Grande abraço, boa prova, Deus te abençoe e a gente segue junto depois dela, tá bom? Tudo de bom.